Olá, eu sou o professor Irapuã e você está no canal Tecnologia e Informação. Hoje iremos tratar a respeito de normalização em banco de dados. Ao iniciar o estudo de normalização, a primeira coisa que a gente precisa saber é a respeito de chave primária ou primary key, representado por PK. A chave primária ela corresponde ao campo que vai organizar a tabela. É o campo que você vai buscar as informações dentro de um banco de dados. E ela pode ser de dois tipos. A primeira delas é uma chave primária simples, é simplesmente um campo. Por exemplo, de produto. É esse o campo em que eu vou buscar as informações referentes aos meus produtos cadastrados. No caso ali, eu vou buscar sobre a descrição do produto e o preço de venda. E também pode ser uma chave primária composta ou chave composta. Alguns autores também chamam dessa forma. É quando eu tenho mais de um campo como chave primária. Então, a situação indica que eu não posso ter só um campo para diferenciar meus dados, eu preciso ter mais de um. Então, por exemplo, TB conta corrente correntista. Eu tenho ID correntista e ID conta corrente. São esses dois campos que são necessários para identificar os dados referentes, por exemplo, à data de abertura. A normalização ainda consiste em definir o formato lógico adequado para as estruturas de dados identificados no sistema. O que é isso? O formato lógico é uma estrutura que eu vou estar criando para armazenar as minhas informações, os meus dados. Essa estrutura de dados está relacionado à criação de tabelas. O objetivo da normalização é minimizar espaço utilizado pelos dados. Quando eu tenho dados repetitivos, eu pego esses dados e coloco em uma tabela para que eu referencie apenas uma vez. Vamos supor o nome de uma pessoa. Eu tenho que escrever o nome da pessoa toda vez? Não. Eu coloco esse nome numa tabela e coloco um identificador. Então, ao invés de chamar a Maria Aparecida, eu falo que eu chamo o ID 10, por exemplo. Além disso, a normalização garante a integridade e confiabilidade das informações. Quando eu crio as tabelas e faço o relacionamento, faço a normalização dela, o banco de dados garante, por meio das regras que eu imponho na criação, de que as informações existem. Por exemplo, o cliente 1001, que está na nota fiscal, ele vai existir na minha tabela cliente. Isso é integridade. E é feita por meio de análise dos dados que compõem as estruturas. Então, como que eu faço isso? A normalização é a aplicação de alguns conceitos que a gente chama de formas normais. As formas normais são um conjunto de restrições nos quais os dados devem satisfazê-la. A normalização completa ocorre quando são aplicadas três formas normais. E é importante o quê? Que a próxima forma normal ela depende da anterior. Isso é um pouco preocupante, porque assim, na hora de você aplicar as três formas, se você errar uma delas, daquela em diante vai estar errado. E sempre deve ser definida uma chave primária para a criação da tabela. Quando você aplica as formas normais, você vai gerando tabelas. É importante que você crie sempre uma chave. O nome dessa tabela você atribui, mas lembre-se que ele pode ser temporário. A partir de agora eu vou comentar a respeito da aplicação das formas normais. A primeira forma normal consiste em retirar da estrutura os elementos repetitivos. Então, assim, eu vou dar uma olhada nos dados, vou colocar alguns dados dentro dos campos que eu tenho que normalizar e verificar o comportamento deles. E identificar que eles são repetidos. Por exemplo, o mesmo cliente, o mesmo fornecedor, o mesmo produto. E eu vou escolher uma parte dele que se repete, ou foco, por exemplo, no cliente, ou no produto, ou conta corrente, agência. Isso tudo para evitar desperdício de espaço no banco de dados. Então, a ideia de retirar esses repetidos já é um prenúncio de que eu estou fazendo a normalização em prol de evitar o desperdício. E pode colocar valores fictícios, esses valores que eu citei. Você coloca qualquer valor, João, Maria, produto, arroz, feijão, qualquer um. De forma a você entender o comportamento dos dados dentro daquela tabela. Isso, lógico, sempre observando o enunciado, as regras de negócio que o
o banco, os campos estão imersos. A segunda forma normal é uma forma que ela é bem peculiar. Ela pode não existir. Isso, né? Porque eu só vou atuar, né? Eu só vou analisar as tabelas que tiverem chave composta. Né? Chave composta é aquela que tem mais de um campo. Né? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tirar das estruturas, né, das tabelas, que possuem elementos que não são funcionalmente dependentes da parte da chave composta. Como assim? Eu vou verificar se o campo em questão tem a ver com a chave primária que ele está. Se não tiver, eu vou retirá-lo e criar uma nova tabela. E fazer uma cópia desse campo para essa nova tabela. Por exemplo, né, eu vou perguntar para o campo se existe relação com a identificação, né, o código, ID. Veja, pode ser código do cliente, ID do cliente, número nota fiscal. Tá? Então, se tiver, eu movo. Tá? Lembrando sempre de levar também esse campo que você identificou que tem relação. Isso faz com que eu tenha tabelas que são independentes, né, que geram independência. Então eu vou ter uma tabela só de clientes, com os dados só de clientes, dados de produtos só de produtos, e assim por diante. A terceira forma normal vai consistir em retirar das estruturas os campos que são funcionalmente dependentes dos outros e que não são chave compostas. Eu vou pegar as tabelas que são chave composta, eu copio e vou atuar nas outras. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa que a segunda. Né? Verificar se os campos têm a ver com a chave primária. Se não tiver, eu tiro esse campo, crio uma nova tabela e faço uma cópia do campo que eu identifiquei que tem relação com ela. É muito similar à segunda forma normal que nós vimos agora há pouco. Bem, até aqui nós já vimos as três formas normais, então resolvi fazer um pequeno resumo, tá? Para ficar bem fixado isso. Primeira forma normal consiste em retirar da estrutura os elementos repetitivos. Então, vou separar aquilo que repete. Então, eu joguei alguns dados fictícios, eu identifico o que é, por exemplo, vou olhar pelo ator, pelo produto, pelo cliente, pelo número da agência, verifico isso e separo esses dados. E deixo o resto numa outra tabela. Então, sempre na segunda forma normal vão ter duas tabelas. Aqui repete, aqui não repete. Na segunda forma normal, ela pode não existir, né? Se não tiver chave composta, não vai existir. Mas se existir, eu vou fazer o seguinte, eu copio as que não são compostas e atuo em cima das que são compostas. Eu vou perguntar para cada um dos campos se ele tem a ver com os dois campos da chave composta ou um deles. Se for um deles, eu vou retirar esse campo da tabela, eu vou criar uma nova e coloco como chave primária aquele campo que eu identifiquei que vai controlar, que tem a ver com aquele dado, com aquele campo que eu retirei. E por fim, a terceira forma normal, né, vai consistir em retirar das estruturas os campos não dependentes. Ou seja, eu vou copiar a tabela de chave composta e vou fazer o inverso da segunda. Eu vou atuar só nas que não forem chave compostas. Eu consigo normalizar, pergunto para cada campo se eles têm relação. Se todos eles tiverem relação com a chave primária, acabou. Se não tiver, eu crio outro. Acabei de fazer isso, eu vou criar os relacionamentos. Eu sempre vou perguntar de um para outro. Tá? Vou perguntar para um registro daquela tabela quantos registros ele tem a ver com a outra tabela. Né? E vice-versa. Eu vou fazer isso com todos. E aqui no exemplo, eu tenho o número da conta corrente, número da agência, nome da agência, ID do correntista, nome do correntista, número do telefone, número do CPF e valor de saldo. Eu colocando alguns dados fictícios, eu percebo que, por exemplo, toda vez que colocar a agência 10, o nome da agência é Avenida Independência. Toda vez que colocar a agência 10. Então, é um dado que se repete. Então, o que eu faço? Eu crio a primeira forma normal. Eu pego, coloco esse nome da agência numa tabela, junto com ID agência, número da agência. O número da agência eu percebo aqui que é uma chave primária. É ela que vai organizar, que vai fazer com que eu ache o nome da agência que eu quero. Eu pego todos os outros campos e coloco numa outra tabela. Essa outra tabela ainda não sei exatamente qual o domínio dela, então eu vou colocar como TB1, um nome provisório, e eu elejo o número da conta corrente como chave primária.
Na outra tabela era a tabela agência, né, que eram os dados da agência. A partir disso, eu vou tentar aplicar a segunda forma normal. Eu percebo que não tem chave composta. Se não tem chave composta, então eu não tenho segunda forma normal. Então eu coloco que não existe, não há, porque não existem tabelas com chave compostas. E eu aplico finalmente a terceira forma normal. Eu começo a perguntar para a TB1, por exemplo, a ID correntista tem a ver com o número da conta corrente? Tem. Minha conta corrente tem correntista. Aí o nome do correntista tem a ver com o número da conta corrente? Não, não tem. Tem a ver com ID correntista. Então eu acabo criando uma TB correntista. Aí eu percebo que o número do telefone e o número do CPF não tem a ver com a conta corrente, mas tem a ver com o correntista. Então eu também movo. E o saldo tem a ver com a conta corrente. Então eu mantenho. E acabo criando os meus relacionamentos. TB correntista pode ter várias contas correntes, então eu coloco N. Uma conta corrente pode ter um correntista nessa descrição que eu coloquei aqui bem simplificado, não considerando contas conjuntas. Tá? E eu tenho que conta corrente tem uma agência e a agência pode ter N contas correntes. E essa foi a apresentação do que é normalização. Se vocês gostaram do conteúdo, cliquem no like, inscrevam-se e ativem o sininho para receber novas notificações. Outros temas a respeito de banco de dados vão estar na playlist. Aproveitem. Até logo!